Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Conversando com Economistas. Nós estamos aqui hoje com o Antônio Prado, ele é conselheiro, professor e coordena uma comissão muito importante aqui do Corecon São Paulo. Antônio, bem-vindo. Obrigado, Denise. Obrigada, viu, pela presença. A gente está muito feliz. Eu queria que você começasse contando pra gente sobre sua carreira de economista, como é que começou. Olha, eu estudei economia na USP, né, na FEA USP. Isso no final da década de 70. Né? E nesse período, os debates econômicos eram muito intensos, né? E atraía muitos jovens, tanto que era um curso disputado na época. Né? E eu me interessei pelo tema e tive a felicidade de sempre ter trabalhado com economia a vida toda. Eu sei que muitos companheiros da categoria, né, não conseguem isso, né? Mas eu felizmente tive essa possibilidade de trabalhar ou com pesquisa ou com ensino, né? Mas passei a vida toda trabalhando com economia, que é um tema bastante interessante, bastante amplo, né? Então, foi uma felicidade. Né? E por onde você passou? Eu sei que uma grande parte aí, né, da sua carreira, da sua vida profissional aconteceu no Diese, mas conta como é que foi assim, você estagiou, né, para explicar e inspirar as pessoas que estão começando, inclusive? Olha, eu quando entrei na faculdade de economia, né, houve um trote cultural. Né? Nesse trote cultural, a gente podia escolher as instituições que nós queríamos visitar. Né? Eu tinha a possibilidade de visitar ou o SEBRAP ou o Diese. Né? Como eu já tinha ouvido falar do Diese, do trabalho do Diese, eu falei, não, eu quero conhecer o Diese. Né? E fui conhecer o Diese e um ano depois eu já estava trabalhando no Diese como auxiliar técnico e eu entrei pelo CIE. Né? Então fiquei algum tempo pelo CIE e depois o Walter Barelli, né? Economista importante do país, ele me contratou. E eu fiquei ali 23 anos no Diese. Foi um período longo, Bastante. onde eu trabalhei com vários temas. Né? O Diese tinha uma coisa muito interessante, porque nós podíamos trabalhar tanto com a assessoria sindical, né, como com pesquisa. E depois de um certo período na instituição, você podia escolher se ficava só na área de pesquisa ou continuava na assessoria sindical. Eu me dediquei mais à área de pesquisa, nunca deixei a assessoria sindical, mas eu terminei trabalhando mais com pesquisa, né? Índice custo de vida, distribuição salarial, com todos esses tipos de... Na época, na década de 80, eu comecei a trabalhar com a questão de mudança tecnológica, não é? Porque havia um debate sobre a política de informática, e o Diese foi convidado a participar de uma comissão especial sobre informática, né? E era um tema que eu já vinha estudando na universidade, acabei também entrando nessa comissão e passei muitos anos trabalhando com a questão de novas tecnologias. Minha tese de mestrado na Unicamp, né, é sobre isso. Isso tudo foi a minha experiência no Diese. Né? Na década de 90, eu fui para a direção do Diese. E fiquei 10 anos na direção do Diese. E toda a área de pesquisa, né, estava na minha coordenação, e também a área de imprensa, né, e de informática.
Então toda essa área estava comigo, foi uma grande experiência, né? Esse período dirigindo o jazz, um período de grandes mudanças. Depois do jazz, né? Eu trabalhei 2 anos no Senado Federal. Eu fui assessor da liderança do governo no Senado Federal. O líder, na época, era o senador Luiz Mercadante, né? E o Mercadante me convidou para fazer parte da assessoria dele. E eu fiquei esses 2 anos trabalhando, acompanhando o plenário do Senado, né? Acompanhando os discursos, era uma coisa que fazia parte, mas também 2 comissões, a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Assuntos Sociais, né? Fiquei esses 2 anos no Senado Federal, experiência muito interessante, conhecer a dinâmica parlamentar, né? É uma coisa que a gente conhece muito pouco, né? Então, de fato, é uma coisa bastante intensa, né? Depois eu fui para o BNDES. Eu fiquei 5 anos no BNDES, no Departamento de Relações Governamentais, e também eu era responsável pelos escritórios do Norte e Centro-Oeste, né? Estive aí com vários presidentes do BNDES, né? Eu saí quando o presidente era o Luciano Coutinho, né? Que foi presidente do Conselho Regional. Sim, sim. Né? E eu entrei com o Guido Mantega, né? E saí com o Luciano Coutinho. A partir daí, eu fui para as Nações Unidas. Eu fiquei 8 anos como o vice da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, né? Que é a CEPAL, né? Que a maioria dos economistas conhece a CEPAL como uma escola econômica, né? Mas a CEPAL é uma comissão, quer dizer, ela tem funções não só de elaboração intelectual, mas ela tem funções de assessoria direta aos países membros. A CEPAL tem 50 países membros, mais do que toda a região, porque tem países extra-regionais, como é o caso do Japão, da Inglaterra, da Itália, Espanha, né? São Alemanha e Coreia. Eu me lembro, quando eu saí da CEPAL, o último país a entrar, os dois últimos a entrar foram a Noruega, né? E a Turquia. Eu fiquei 8 anos na CEPAL, fundamentalmente trabalhando com o tema da desigualdade, né? A CEPAL produzia de 2 em 2 anos, até hoje é uma norma da instituição, documentos de posição, e durante esses 18 anos que eu fiquei lá, todos os documentos foram sobre o tema da desigualdade. Na verdade, do lado positivo, quer dizer, a igualdade, né? Então, nós tratávamos como alcançar a igualdade na América Latina e no Caribe, né? Então, eu trabalhei muito com esse tema na CEPAL, né? Depois que eu saí da CEPAL, eu fui para a FAO, né? Food and Agriculture Organization, que a sede é em Roma, né? E fui trabalhar com o José Graziano, né? Que foi o ministro que criou o Fome Zero aqui no Brasil. E ele foi diretor-geral da FAO por mais de 10 anos, né? E fez um trabalho bastante interessante lá. Depois disso eu voltei para o Brasil, né? E eu me aposentei e continuo ativo, né? No conselho,
também no Instituto Fome Zero, né? E em outras instituições que eu acompanho. O DIEESE, até hoje, eu faço parte do Conselho de Orientação do DIEESE, né? Basicamente é isso. Só isso. Só isso. Só isso, né? Bom, o Antônio, com toda essa experiência, ele está aqui com a gente no Corecon São Paulo, coordenando uma comissão que se chama Comissão de Políticas Públicas para a Redução das Desigualdades. Acho que ninguém melhor do que ele para falar sobre esse assunto, né? E como é que é, Antônio, tá à frente dessa comissão? Na verdade, um tema muito difícil, né? Um enxugar gelo, né? E Olha, aí, como é que você acha que os economistas, né, podem contribuir? Como é que você vê o objetivo dessa comissão? Fala um pouquinho sobre isso. olha, interessante porque assim, o tema da distribuição da renda, da riqueza, sempre foi um tema da teoria econômica, né? Desde que a teoria econômica nasceu, esse tema é tratado, né? O meu interesse neste tema tem a ver com toda essa experiência que eu disse, né? E quando eu comecei a trabalhar no DIEESE, né, um debate muito importante era o debate do salário mínimo. E sempre houve aí um esforço de aumentar o salário mínimo, né? E isso tem ligação direta com a questão das desigualdades, né? Tanto que no período em que o salário mínimo cresceu mais, né, ele começou a subir ainda no governo Fernando Henrique, né, um crescimento ainda pequeno, mas que deve ser registrado porque interrompeu um longo período de desvalorização do salário mínimo, né? Depois, no governo Lula, teve um crescimento substantivo, cresceu 57%. No governo Dilma, cresceu mais um pouco, chegou a 73%, a soma das duas administrações, Lula e Dilma. No governo Bolsonaro, houve um abandono dessa política, que é a política de valorização do salário mínimo. Então, praticamente não subiu nada, não é? E agora voltou a subir novamente, né? Muito importante porque o salário mínimo, ele, além de sinalizar os salários do mercado informal, né, ele também sinaliza os salários mais próximos do salário mínimo na pirâmide de renda, né? Então, o esforço de aumentar o salário mínimo faz com que o leque salarial se feche, né? Isso alguns países fizeram intencionalmente por muito tempo. A França é um país que fez isso, né? De tratar de reduzir as desigualdades fechando o leque salarial. Esse é um mecanismo, né? E essa minha experiência no DIEESE é uma experiência que eu trouxe a vida toda, né? O debate de distribuição de renda era um debate sempre presente, né? Da relação massa de salários e lucros na economia, né? No Brasil é invertido, né? Na maioria dos países da OCDE, você tem mais salários do que lucros na distribuição agregada, né? Nosso caso é o contrário. E por isso é tão importante trabalhar o tema, né? E o Corecon tem trabalhado o tema em várias dimensões, o que eu acho excelente, né? Tanto nessa dimensão das políticas públicas mais gerais, mas também para segmentos específicos, né? Tem uma comissão das mulheres, tem uma comissão de igualdade social, que trata da inserção do negro na sociedade brasileira, né? É o Carlinhos que está nessa comissão. Isso é muito importante ter essas três comissões, né? Porque, como eu estava falando, não se trata de desigualdade, nós temos desigualdades, né? São vários tipos. Não é só a desigualdade de renda,
né? Nós temos desigualdades que se apresentam de várias formas, né? Eu recentemente estive fazendo um programa com o Sindicato dos Economistas, né, sobre a questão da nova indústria Brasil, que é a nova política industrial. E um tema interessante da nova política industrial é da mobilidade urbana, né? A gente fala, bem, qual é a importância do tema da mobilidade urbana quando a gente discute desigualdade, por exemplo, né? É simples, né? A média de tempo que as pessoas gastam no trânsito no Brasil é de 5 horas por semana, né? Na cidade de São Paulo é de 10 horas. 5 por dia, né? Né? Não é por dia, não. São por semana. Não, eu digo aqui na capital, as pessoas ficam... Algumas pessoas chegam a gastar 5 por dia, porque justamente, né, por causa quem trabalhou isso bem também é o Carlos, né, que tem, não o Carlinhos, o Cordeiro, né, que tem um levantamento sobre as desigualdades dentro da cidade de São Paulo, que ele acompanha bem esse tema, né? Mas nós sabemos que se alguém sai de Parelheiros para chegar no centro da cidade, provavelmente vai gastar essas 5 horas diárias, né, no trânsito. Ora, isso é uma expressão de desigualdade, né? E, por exemplo, né, esse meu tempo que eu trabalhei no Diese, né, eu acompanhei os sindicatos debatendo redução de jornada de trabalho, né? Então, para sair de uma jornada de 44 horas para chegar a 42 e chegar a 40, né? Décadas, né? Ora, se você tem uma mobilidade urbana ruim, né, um esforço de décadas se perde no trânsito. Essa é uma expressão de desigualdade muito forte e de qualidade de vida, porque quando nós estamos falando de desigualdade, nós estamos falando de diferenças da qualidade de vida, né? Esse é o ponto principal, né? Diferenças no acesso, né, a bens que permitem uma melhor qualidade de vida. E essa comissão, a Comissão de Políticas Públicas para a Redução das Desigualdades, ela pensa justamente isso, ela tenta trazer para o debate dos economistas, né, esse tema. Mais uma vez citando a OCDE, estou citando porque eles têm muitos dados detalhados, né? A OCDE, quando mede desigualdade de renda, eles usam o índice de Gini, né, que é um índice que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, maior a igualdade, né? O que acontece com a OCDE? Antes de transferências e tributos, o índice de Gini é mais ou menos parecido com países como o Brasil e outros países da América Latina, né? É claro que nós estamos falando de sociedades que são muito mais ricas, então, mesmo com essa má distribuição de renda, a qualidade de vida é melhor, né? Mas a desigualdade, né, é muito parecida. Diminui depois de tributos e transferências. Por quê? Porque a estrutura tributária, né, é uma estrutura que é distributiva. Ela já é feita, ela é feita de uma forma que você cobra mais de quem ganha mais, arrecada mais de quem ganha mais e arrecada menos de quem ganha menos, que é a forma mais justa de arrecadação, né? E quando gasta, também gasta com quem precisa mais. Então, o que é que acontece? Mesmo nos países ricos da OCDE, as políticas públicas são absolutamente necessárias para a redução da desigualdade. E eles fazem esse tipo de investimento, principalmente na Europa, né? E não só a desigualdade pessoal, né? Desigualdade regional. Quando foi criada a União Europeia, né, eles criaram um fundo de desenvolvimento regional.
países como Portugal e Espanha, né, que tinham um nível de desenvolvimento menor do que os países do norte da Europa, né, melhoraram significativamente com esses fundos de desenvolvimento regional. Então, quando nós falamos das desigualdades, nós estamos falando da desigualdade de renda, né? Nós estamos falando da desigualdade territorial, regional, né? E desigualdades de características pessoais, da cor, Gênero, do gênero, etc. Né? Então, nós queremos fazer esse debate, né? Principalmente porque quanto menos desigual é a sociedade, né, mais dinâmica ela é. Né? Você consegue, né, ter um dinamismo maior. Né? A desigualdade também é um grande desestímulo, vamos dizer assim, para as pessoas. Né? A teoria tradicional, a teoria convencional diz o contrário, né? Diz assim, a desigualdade é um estímulo para aqueles que querem vencer, né? Não é, né? Mas não é. Né? A gente sabe que uma sociedade que tem a maioria desestimulada certamente tem uma produtividade menor. Né? Sem dúvida. Então isso é fundamental, discutir a desigualdade nesses vários níveis. Né? Antônio, para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado aí para os nossos economistas. A gente tem novos economistas chegando, né? Então acho que assim, você já trabalha nisso há tanto tempo, acho que existe uma esperança aí, né, de que venha aí uma nova leva, né, uma nova geração que continue esse trabalho. Então eu vou focar nisso, nesse recado para quem está chegando, nos jovens economistas. O que você diria aí? Olha, primeiro eu acho muito importante sempre estar atualizado, né? Fazer leituras de coisas novas, né, que estão sendo debatidas no tema da economia, né? Acompanhar as instituições que trabalham o tema, né? É sempre importante, né? Tá vendo o que é que as instituições que produzem dados estão fazendo, por exemplo, o IBGE, ou instituições que fazem análises, né? Como o IPEA, as universidades todas que produzem esse tipo de conhecimento. Né? Eu acho que fundamental é isso, estar sempre atualizado, debatendo, tendo uma visão crítica, né? Visão crítica não é visão destrutiva. As pessoas precisam entender que a crítica é uma forma de construção de conhecimento. Né? O debate crítico e leal, né, é um debate que ajuda a construir conhecimento e avançar. Então, basicamente, o que eu recomendaria é isso, né? Participação, estudo, né, e consciência em relação aos principais temas que nós temos hoje no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, viu, por essa aula, né? A gente ficaria horas aqui conversando. Muito obrigada a você que acompanhou esse programa Conversando com Economistas. Até a próxima.